Como eu estou dizendo, esses dias eu tenho falado sobre a significância, o propósito do Natal. Inclusive quero que você escute a mensagem de domingo. Falei muito aqui, foi muito abençoado. Falei sobre o símbolo dos presentes de Jesus. Você sabia que os presentes que Jesus recebeu dos reis, eles indicavam, eles traziam assim o destino de Jesus? Por exemplo, ele recebeu o quê? Diga assim: ouro, incenso e o quê? Mirra. Ouro, incenso e mirra. O ouro era dado a quem? Aos reis. O ouro simbolizava uma realeza. O incenso era queimado para quem? Para os deuses. O incenso ali simbolizava a divindade de Jesus. E a mirra ali simbolizava ali até a sua paixão e a sua morte, porque a mirra era usada para embalsamar corpo de pessoas naquele tempo. Então imagina só Maria, José lá, né? Aí chega com ouro, oba, vai ser rei, incenso, oba, tem algo de Deus na vida dele especial, mas chega com um vidro de formol daquele tempo, então aí também vai morrer, né? Então a gente falou um pouco sobre isso, mas hoje eu quero falar que talvez você já leu na Bíblia, algo chamado gentil. Quando já viram isso na Bíblia? Os gentis, né? Isso fala de todo o povo que não é judeu, que somos, no caso, nós, brasileiros, os americanos, os mexicanos, são todas as pessoas que não são de nacionalidade e também de fé ali judaica. Então hoje eu vou falar sobre Jesus à luz dos gentios, porque um dos maiores propósitos da vida de Jesus foi para que se cumprisse através de Jesus algumas promessas que foram dadas a Abraão. Você sabia disso? Ok, já começou a pregação. Vocês estão conversando muito aí. Glória a Deus. Então, hoje eu quero trazer algo bem didático aqui. Eu creio que a gente vai aprender muito aqui. Mas aí, acharam Isaías? Isaías capítulo 9, versículo 1. Isaías 9:1 diz assim: Contudo não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado ele humilhou a terra de Zebulon e de Naphtali, mas no futuro honrará a Galiléia dos gentios, no caminho do mar, junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, e sobre aqueles que viviam na terra, sobre a sombra da morte, raiou a luz. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegraram diante de ti, exaltam quando divide os bens tomados em uma batalha, os despojos. Pois tu destruíste o jugo que oprimia e a canga que estava sobre o ombro e a vara que castigava o seu opressor, como no dia da derrota em Midian. Pois toda a bota do guerreiro usada em combate e toda a veste removida em sangue serão queimadas como lenha no fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e um governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre um trono, o trono de Davi, e esse reino será estabelecido, ele não morrerá, ele será mantido com justiça, com retidão, desde agora
para sempre, e é o zelo do Senhor dos exércitos que fará isso. Diga amém. Aplauda essa palavra poderosa. Meu Deus, eu amo, porque essa palavra ela fala do alcance global do Evangelho. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não reconheceram ele. A Bíblia diz que inicialmente a mensagem deveria ser para os judeus. A Bíblia diz que os judeus, eles são o povo de Deus, o povo escolhido, mas que historicamente não observaram a grandeza do unigênito Filho de Deus. E quando esse unigênito Filho de Deus se manifesta, ele começa a dizer algo que era para ser pregado o Evangelho a toda criatura, em testemunho de todas as nações, para que as nações elas viessem ser alcançadas pela mensagem da remissão e do perdão de Deus. Aqui, a Galileia é a representatividade de toda a escuridão mundial. E acredite em mim, eu tive o privilégio de fazer a peregrinação em Israel, e eu percebi uma coisa, e a coisa mais chocante, quando você for lá em Israel, você vai ver isso. Diga amém. Você vai lá, diga amém. Não agora, está rolando uma promoção bombástica lá, misericórdia para lá agora. Então, quando eu fui em Israel, sabe o que eu mais percebi? O amor de Jesus pelos gentios que viviam na região da Galileia. As profecias diziam que ele deveria ser galileu, porque ele se manifestaria onde? Na Galileia. Galileia é a região que Isaías aqui está profetizando, da terra de Zebulon, de Naftali, era aquela região cercada pelo mar, Galileia dos gentios, do povo que andava em trevas. E o que eu mais vi ali na Galileia eram panteões de inúmeros deuses por todos os lugares e quase todas as cidades. Porque quando a gente fala de cultura dos gentios, a gente está falando de cultura de idolatria, a gente está falando de uma cultura de perversão, a gente está falando de uma cultura de não ter temor, a gente está falando de viver longe daquilo que Deus estava querendo. E a maior parte do ministério de Jesus, acredite em mim, não foi em Jerusalém. Jesus viveu pouquíssimo dias em Jerusalém. Jesus viveu numa região, numa cidade chamada Cafarnaum, onde ele ficou na maioria do seu tempo ali naquele lugar, porque era um lugar estratégico para visitar os lugares da Galileia, as cidades da Galileia. E ele passou nesses 3 anos de ministério, praticamente 2 anos e meio, vivendo naquela região e alcançando judeus e também gentios que não conheciam o Senhor, para se cumprir o que diz a profecia de Isaías, que a terra que vivia desolada viu a luz. E vocês observam, através dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, as manifestações da grandeza do amor de Deus, através da cura de pessoas que viviam doentes, através de cegos andando, através de coxos passando a caminhar. E a gente observa uma grandeza de poder e de glória através dessas manifestações desse lugar. Então, o amor de Deus, ele se manifestou. E ele se manifestou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. A luz do mundo é Jesus. E ele diz que não se pode esconder uma cidade edificada, mas que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Então, existe uma boa notícia para todos aqueles que de repente não viveram em um lar evangélico, cristão, desde a sua infância. Existe uma esperança para aqueles que não conhecem Jesus verdadeiramente, ou até só são informados de quem é Jesus. E eu queria tocar aqui sobre
3 pontos rapidamente para afirmar que Jesus é a luz dos gentios. É a luz que brilhou, uma esperança que não deve se apagar, que é uma esperança de amor, de paz, de misericórdia. Aparece Abraão e diz assim: Abraão, eu farei de ti pai de muitas nações. E o propósito daquilo que Deus estava estabelecendo para Abraão, talvez ali no sentido daquilo que Abraão estava escutando, nem fosse a realidade que ele poderia ter, porque ele era alguém já idoso, a sua esposa não podia ter filhos, já eram velhos, mas Deus promete ali, e vem Isaac, que é o filho da promessa. Mas aquilo ali gera uma nação, a nação israelita, ela vem como pai Abraão. O Deus era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Essa linhagem gerou 12 clãs, que foram os filhos de Israel, porque Jacó teve seu nome mudado para Israel depois de uma experiência. Logo Dan, Assé, Judá, todas essas tribos, elas compuseram a nação de Israel, que depois se tornou o que nós conhecemos hoje. Porém, dentro dessas promessas, existe um filho que recebe uma promessa por causa do coração de Davi. Deus promete que viria alguém da linhagem de Davi, que seria o leão da tribo de Judá, porque a tribo de Davi é a tribo de Judá. Então, daquela linhagem, as profecias começam a trazer a certeza do Messias, que iria trazer uma mensagem de livramento, de perdão, de amor, que no caso Isaías aqui está dizendo que seria muito maior do que alcançar apenas os filhos de Abraão, mas que ele alcançaria todo mundo, porque quando ele ressuscita, ele diz: me foi dado todo o poder no céu e na terra, vão, prega o evangelho a toda criatura e façam discípulos de todas as nações. E quando ele estabelece isso, ele está estabelecendo que a bênção de Abraão, que o favor que Deus deu a Abraão como uma promessa, ali através do Cristo se estenderia para todo mundo, para todas as raças, para todas as tribos e para todas as nações. Quando Paulo entende isso, ele diz aos Gálatas assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro. Ponto. Primeiro até aqui. A Bíblia fala que a lei, essa lei que está sendo colocada aqui, é a lei de Moisés, que era um sistema religioso, que hoje a gente tem uma referência como o sistema religioso do Estado Islâmico, que é a Sharia, que é a lei do Alcorão, do Corão como a lei do Estado. Não existe uma legislação, não existe uma constituição, existe um livro sagrado onde ele rege as diretrizes de uma nação. Israel vivia assim naquele tempo, por isso era olho por olho e dente por dente, é isso mesmo, e é dessa forma. Por isso que as pessoas chegam com Jesus, com uma mulher que foi pega em uma atitude de promiscuidade, de adultério, com as pedras nas mãos, porque a lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Presta atenção. E Jesus vem e ressignifica não só o padrão de conduta moral, porque se você errou, você deve pedir perdão a Deus e colher as consequências que são plantadas através dos atos, e não que um homem tem o direito de te matar porque você errou.
porque aquele que nunca errou, que jogue a primeira pedra. Que aquele que tem de repente observado um cisco no olho do irmão, tem que tirar a primeira trave do seu olho. E ele começa a confrontar esse sistema religioso, esse sistema de crença, que baseava uma conduta onde o homem era o próprio ator de toda essa situação. E aí ele passa a viver uma parada muito trash metal, porque os religiosos não aceitam isso, e eles começam a querer pegar ele, a querer lutar contra ele. E aí você olha o quê? A fé judaica sendo a opositora daquilo que Deus se manifestou. Presta atenção. E aí a gente vê essa máxima, que ele veio para os seus, mas os seus não rejeitaram. Então aí é quebrado um elo, e aí nasce um outro elo, que é o elo da fé, porque o justo viverá pela fé. E Jesus, ele vem, e o texto diz o quê? Que ele quebra a maldição da lei, através da cruz, porque ele se faz maldição por nós, ou seja, ele recebe a punição, a culpa, o castigo. Ele pega a cédula, a nota que está lá no escrito de dívida, que é contra mim, que é contra você. Ele pendura na cruz e diz: está consumado, está pago. Eu pago o preço, eu faço aquilo que o homem não pode fazer, eu encarno como homem e faço aquilo que o homem não pode fazer. Uau, isso é incrível. Porque maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro, para que o poder da lei não venha a ter mais domínio sobre a nossa vida, para que o sistema religioso, através do fazer, do matar animal, do olho por olho, dente por dente, venha caducar, venha não mais estar em vigor, mas agora através de mim ser implantado um novo tempo, chamado o tempo da graça. Um tempo onde pela fé nós somos ligados ao Filho, onde pela fé nós somos salvos, porque a salvação é pela graça mediante a fé, não por obras. E o texto vai dizer, isso para que, diga assim, em Cristo, isso para que em Cristo as bênçãos de Abraão chegassem o quê? Também chegassem aos gentios, para que recebêssemos o quê? As promessas do Espírito mediante a fé, porque o meu justo viverá pela fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se observam. Ora, os antigos obtiveram promessas, algumas mães receberam seus mortos ressuscitados, uns escaparam com o fio da espada pelo fogo. A fé é aquilo que é o norte, a nossa ligação, é a nossa ponte até Deus, e ela é gradativa, ela é crescente, ela pode também diminuir, porém, sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, eu digo, se eu tenho fé, mas alguém diz, eu tenho obras. As obras, elas são importantes, mas a fé sem obras, ela é morta. Então não adianta dizer, eu tenho fé, mas eu também não faço bem para quem precisa. Então isso é aquilo que a Bíblia diz, que a nossa justiça, ela precisa exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Ou seja, a gente pode ir um pouco além. Diga assim, pela fé eu recebo todas as promessas que foram dadas a Abraão.
Talvez alguém olhe assim, eu vejo muito cristão falar isso. Os judeus, eles são muito prósperos, eles são muito ricos, eles são muito abençoados. E é verdade, existe uma bênção sobre eles. Mas a Bíblia diz que essa mesma bênção, ela foi liberada através de Cristo, e nós recebemos ela também através da fé. Porque Abraão é o pai de muitas nações. E a Bíblia fala que Abraão é o pai na fé. Então, quando a gente fala de fé, é impossível a gente não se referir a Abraão. Todos entenderam o que eu estou querendo dizer? Então, vamos para o segundo ponto. A segunda coisa que você precisa entender é que Jesus é a luz para os gentios, é que ele gerou uma aceitação em nós através do Evangelho. A Bíblia fala que nós éramos, de certa forma, aquém daquilo que deveríamos ser, porque por cultura, por crença, por fé, você vê isso muito exemplificado, essa rejeição que existia no povo judeu. Você vê os samaritanos, por exemplo, né? Os samaritanos ainda eram da família, ainda tinham sangue ainda, mas eles, por não viver o esquema religioso deles, eles eram rejeitados. Então, todos os pagãos, eles, de certa forma, eles tinham uma certa distância daquilo que tinha a ver com a fé. E a Bíblia, através de Jesus, começa a ressignificar tudo isso. Eu quero ler alguns textos com vocês. Abre aí em Atos capítulo 10, que eu quero te dar um exemplo aqui, prático, de como é que isso foi começando a chegar na gente, porque hoje isso para nós já é bem normal, mas naquele tempo que Jesus se manifestou, inclusive se você for pesquisar um pouco, você vai ver que Paulo brigou muito com o apóstolo João por causa disso. Paulo queria pregar para os gentios e João não queria. E na verdade Paulo foi levantado por Deus, eu acredito nisso, além dos discípulos, porque os discípulos só queriam pregar para os judeus. E eles tinham esquecido que Jesus tinha falado, vão pregar para os gentios. Não estou entendendo aqui. Aí Deus levanta um apóstolo dos gentios, que foi o apóstolo Paulo, que nem esteve com Jesus nas suas caminhadas. Acharam aí? Atos capítulo 10, vamos lá? E a gente vai estudar aqui a Bíblia, eu acho tão bacana isso aqui. Atos 10, eu queria ler desde o começo, mas não vai dar. Eu vou ler, eu vou primeiro dizer o que aconteceu. Na verdade, eu vou ler desde aqui, do capítulo 10 em diante, 1. Coloca 10, 1. Eu vou ler toda a história para você entender melhor. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime conhecido como italiano. Ele vivia ali na fronteira, ali perto da Itália. E ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. E davam muitas esmolas aos pobres e oravam continuamente a Deus. E certo dia, por volta de 3 horas da tarde, ele teve uma visão. E viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dizendo assim, Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e pergunta, quem é, Senhor? E o anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de outro Simão, que é um Simão curtidor, né, um curtidor de couro, que fica ali perto do mar. Depois que o anjo falou isso, ele foi, Cornélio chamou 2 de seus servos e os soldados religiosos dentre os seus auxiliares, contando tudo o que aconteceu e enviou eles até Jope, beleza? Vocês entenderam a história? Ele teve uma visão, chamou os servos dele e falaram assim, vai atrás do apóstolo Pedro, tá? Ele está numa casa, ele deu a visão toda até o lugar que Pedro estava, presta atenção. Aí ele falou assim na visão, aí o Pedro está lá na casa, aí o Espírito Santo toca em Pedro, presta atenção. E no dia seguinte, por volta de meia-noite, enquanto viajava e se aproximava da cidade,
Pedro subiu ao terraço para orar. E tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava ali para se preparar, ele caiu em um êxtase, né? Ali ele entrou em êxtase espiritual e viu um céu aberto e algo como semelhante a um lençol que descia sobre a terra. Preste atenção, que descia sobre a terra, preso por 4 pontas. Ele, entre êxtase, ele vê anjos meio que com lençol, cada um segurando uma ponta e descendo. Olha só, tenta imaginar, pelas 4 pontas, contendo ali nessas pontas toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis da terra, aves do céu. Então uma voz se levantou dizendo assim: levanta-te, Pedro, mata e come. Deixa eu te dar um detalhe aqui. Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E a voz lhe falou mais uma vez, dizendo assim: não chame o que é impuro, o que Deus já purificou. Você sabe do que ele está falando? Sobre a pregação do Evangelho para quem? Para nós. Eu vou continuar lendo. Não diga o que é impuro, que eu já purifiquei. E isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido do céu. E enquanto Pedro estava refletindo o significado da visão, os homens enviados agora por Cornélio, lembra que saíram aqueles caras lá para encontrar ele? Você sabe quem era Cornélio? Cornélio era um gentil. Se Cornélio chegasse lá, ou se mandasse os homens chegar lá e falar: Pedro, vem aqui pregar para a gente aqui na casa de Cornélio. Quem é Cornélio? Ah, é um cara que é gentil. Não vai dar. Não é judeu? Não vai dar. Era isso que ia acontecer. Então por isso que rolou toda essa parada espiritual na vida de Pedro. Vocês estão entendendo? Então vamos lá. E Pedro pega e começa a dizer, enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe dizia: Simão, 3 homens vão te procurar, vão procurar você, portanto levanta e desça. Que loucura, Espírito Santo, né? Então não hesitou em ir, pegou e depois enviou. E Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando, por que motivo vocês vieram até mim? E os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo, que teme a Deus, respeitado naquela casa. Peça que ouça o que eu tenho a dizer a vocês. E Pedro os convidou para entrar e hospedou eles ali naquela casa. E no dia seguinte Pedro partiu com eles, com alguns irmãos até Jope, a companhia. No outro dia chegaram a Cesareia, até Cornélio, e esperavam os seus parentes, toda a família, amigos, pessoas íntimas, dentro da casa, esperando. Olha assim, tipo assim, vamos chamar um monte de gente da família, vamos chamar um monte de amigo, que vai vir o apóstolo Pedro pregar hoje aqui na nossa casa. Foi isso que Cornélio fez. Olha aí, deixa eu continuar lendo. Cadê? Onde é que eu estou? Qual é o versículo que está? O último? 25? E quando Pedro ia entrando na casa de Cornélio, Cornélio dirigiu-se a ele e se prostrou, se ajoelhou diante de Pedro e começou a adorar Pedro. Olha só, aí Pedro fala assim: ei, bebê, levanta. Levanta, que eu sou homem igual tu, irmão. Eu não tenho que ser adorado, eu não tenho que ser louvado. Te levanta, bebê. Eu sou homem igual você, te levanta. E conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas e lhes disse: vocês sabem muito bem. Olha que ele fala, como Pedro era religioso, né? Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu se associar a um gentil e ao mesmo até fazer uma visita a ele. Olha só que loucura. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro ou imundo a homem nenhum. Oh, glória a Deus. Por isso, quando eu fui procurado,
vim sem qualquer objeção, e posso perguntar o que vocês estão me mandando buscar? E Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava na minha casa orando, a essa hora, às 3 horas da tarde, e de repente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu as suas orações e lembrou de todas as suas ofertas, de todas as suas esmolas, e disse: mande buscar em Jope Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, que mora perto do mar. E assim mandei buscar imediatamente, e você veio, e agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir o que o Senhor te mandou dizer para nós. Uau! Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com particularidade, mas todas as nações aceita aquele que teme e que faz o que é justo. Vocês reconhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas, da paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia? Ele começa já a pregar toda a Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, e como ele andou por toda parte fazendo curas, tirando opressões, curando endemoniados, oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós estamos aqui para testemunhar tudo aquilo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde matam, surpreendendo uns e pendurando no madeiro. Deus, porém, ressuscitou ao 3º dia e fez ele ser visto, não por todo o povo, mas por testemunhas designadas de antemão, onde comemos e bebemos com ele. E depois que ele ressuscitou dentre os mortos, ele mandou pregar ao povo e testemunhar o que foi a ele de Deus constituído como juiz dos vivos e juiz dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele e de tudo aquilo que ele dá como perdão mediante o seu nome. Meu Deus, depois disso, Pedro tem uma visão, ele tem essa experiência, e a gente começa a ver o Evangelho, a partir desse momento, começar a ir para a Itália, começar a ir para aquela região que hoje a gente conhece como Turquia. A gente vê as igrejas, por exemplo, do Apocalipse, que foram alcançadas ali, aquela região toda onde é Istambul hoje. A gente começa a ver as viagens missionárias de Paulo, indo para a Itália, indo para Roma. A gente vê que o Evangelho começa a se proliferar, e os gentios começam a receber a mensagem de Deus. Jesus, ele não se manifestou apenas por isso. E eu vou finalizar com a comissão que nós, como gentios, também recebemos, porque esse amor nos alcança para que nós possamos também alcançar. Lá em Atos capítulo 13, versículo 46, vai dizer assim: então Paulo e Barnabé, isso já depois dessa missão, e responderam de forma corajosa, dizendo assim: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus, uma vez que rejeitaram e não julgaram e não se julgam dignos de vida eterna. Agora nós voltamos aos gentios, pois assim Deus nos ordenou. Eu fiz de vocês luz para os gentios, para que vocês levem a salvação até os confins da terra. E acredite em mim, os confins da terra
Pode ser do lado da sua casa. Pode ter uma escuridão no coração de alguém ali que você nem imagina. Pode estar tão longe, tem gente que precisa tanto. Todos nós precisamos. E eu, nesse espírito, sabe, de Natal, dessa coisa toda, e eu refletindo, Deus, o Senhor veio à terra, o que o Senhor veio fazer, Senhor, aqui? Comecei a fazer perguntas assim a Deus, Deus começou a trazer isso, e Ele começou a dizer, eu vou amar os povos que nunca escutaram a mensagem. Existem tantas pessoas que precisam, existem tantas nações que precisam, existem tantas famílias que precisam de um toque, assim como Cornélio recebeu, assim como Pedro recebeu, para deixar de ser religioso. Jesus, Ele veio e Ele trouxe a luz dele sobre as trevas que existem sobre todo o mundo. Então, hoje, saiba que você, além de ser um alvo do amor de Deus, você também pode ser um difusor de toda essa graça, de todo esse amor para quem precisa. Existem tantas pessoas que precisam. Não deixe essa semana passar sem você dizer sobre o amor de Jesus. Porque um menino nos nasceu, um filho, sim, nos deu, Deus nos deu seu filho, e o seu governo está sobre os seus ombros. Seu nome é maravilhoso, seu nome é conselheiro, seu nome é Deus forte, seu nome é Pai da eternidade, seu nome é Príncipe da paz. O seu reinado não vai ter fim, ele se estende para sempre, porque ele é eterno, ele está de eternidade em eternidade. E aqueles que estão com ele, ainda que morram, vão viver, porque eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que acredita em mim, ainda que morra, vai viver. Fique em pé e aplauda o Senhor com muita alegria. Coloque a mão no seu coração. Vamos cantar essa canção para finalizar esse culto. O amor de Deus é impressionante. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
Aleluia. Olha esse texto aqui, está em Gálatas. A gente está falando de Pedro e de Paulo, talvez os maiores líderes da igreja. E olha como esse assunto era um tabu tão grande que Deus teve que fazer todo esse sobrenatural para as coisas melhorarem. Isso aqui é Paulo escrevendo aos Gálatas, está lá em Gálatas 2:11. Ele diz assim: quando porém Pedro veio a Antioquia, eu enfrentei ele face a face. Paulo falando, porque a sua atitude era condenável, pois antes de chegar alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios, e quando porém eles chegavam, ele se afastava e se separava dos gentios. Presta atenção. Temendo que eram os da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que também até Barnabé, que era o discipulador dele, se deixou levar por isso. Quando eu vi que eles não estavam andando de acordo com a verdade do evangelho, eu declarei a Pedro diante de todos eles, dizendo assim: você é judeu, mas vive como gentil, e não come com judeus. Portanto, como pode obrigar os gentios a quererem viver como judeus? Ele está querendo dizer assim: tu quer impor a lei sobre as pessoas, a lei de Moisés, a lei que eu acabei de explicar, que era a lei da religião, do livro sagrado. E ele está dizendo assim: como tu não vive isso aí, e tu quer obrigar que as pessoas vivam isso? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém, agora nesse momento, pode ser justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo e somos justificados agora pela fé e não pela prática da obediência da lei. E ele diz que ninguém será justificado por obras, mas sim pela fé em Deus, no sacrifício de Jesus. Então ele questiona Pedro, dizendo: cara, tu acredita nisso? Porque é tu que ensina isso. Aí depois começa a acontecer algo que ele começa a combater, que são os judaizantes. O que seriam os judaizantes? São os crentes cristãos agora, que acreditam em Jesus, mas queriam continuar celebrando as festas judaicas. E ele questiona isso, diz assim: ninguém é obrigado a deixar a lei, sabe? Mas se tu não cumpre dos mandamentos da lei, tu já é indigno. Então, se tu quiser ir pela lei, tu pode ir, mas vai ser mais difícil. Não precisa mais, tu pode viver agora pela fé, pela graça de Deus. Cara, e quando a gente entende isso, a gente pode viver um cristianismo muito mais leve, um cristianismo muito mais saudável, um cristianismo sem tanto peso. E isso por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, que trouxe luz para a terra que andava em trevas, que era cada um de nós aqui. Vamos aplaudir, agradecendo ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que a consolação do Espírito Santo esteja presente agora e para sempre. Que Deus abençoe. Vão na bênção. Até no Natal aqui. E se alguém quiser o carnezinho, o talãozinho, a luta ali atrás, pode me procurar também aqui.